Galerinha linda do sexto ano, tudo belezinha com vocês? Bora estudar mais um pouquinho de matemática? Então, me acompanhe. Olha só, então, qual que vai ser os objetivos desta aula? Vamos lá. Adicionar e subtrair frações de mesmo denominador. E também adicionar e subtrair frações de denominadores diferentes, isso mesmo. Sabia que existe uma diferença? Quando os denominadores, aquele númerozinho que está embaixo, quando eles são iguais, a gente pode adicionar de uma forma. Agora, quando eles são diferentes, aí a gente tem que fazer um outro cálculo. Vamos aprender? Então, venha comigo. Olha só. Então, você alguma vez, já adicionou ou subtraiu frações de números naturais? E sabe adicionar e subtrair frações, de números? Você sabe adicionar, subtrair frações, quando tem um numerador, um denominador? Será? Há alguma diferença entre essas operações? Quando eu estou utilizando ali um número natural, por exemplo, 4 menos 2, uma subtração. Agora, quando eu estou falando de uma fração, 1 sobre 2, e vou tirar 1 sobre 4, 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, tá bom? Então, olha lá. Então, olha só. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa situação. Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 8 partezinhas iguais, tá? Pintou 3 dessas partes de laranja e 2 dessas partes de azul. A parte colorida da tira representa que fração da inteira? Vamos ver isso, então? Como é que fica? Olha só. Então, a parte colorida, quanto será que ela vai representar? Ela vai representar as 3 partes que ele pintou de laranja, mais o quê? As 2 partes de azul, não é? Olha só. Então, juntando essas 3 partes de 8 mais 2 partes de 8, nós vamos ter 5 partes de 8. Então, nesse caso, olha só, quanto que representa, a parte colorida do todo, juntando, tanto a parte laranja quanto a parte azul. Então, nós temos ali 5/8, exatamente, é isso que representa, 5 partezinhas coloridas das 8 totais. Então, essa é a representação que nós temos aí na forma fracionária. E assim, nós já fizemos o quê? Uma adição. Nós juntamos essas partezinhas coloridas, que podemos representar no formato de fração, que é 3/8 mais 2/8. Perceba o que nós realizamos aqui. Como os denominadores são iguais, nós só somamos 3 mais 2, que ficou 5. 5/8, tá bom? E aí, vamos pensar um pouquinho na subtração. Agora o Fernando, ele tem outra tira retangular, que está dividida agora em 9 partes. Nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo, tá? E dessas partes coloridas, ele eliminou 2, então ele tirou. Então, são 9 partes, 5 estavam coloridinhas de amarelo, e depois ele eliminou 2 partes, ele tirou essas 2 partes. E agora, a parte colorida, que restou, representa que fração será da inicial, depois que ele tirou aquelas 2, Então, vamos ver como é que a gente pode representar isso. Então, observem aqui com a professora. Então, eu tenho uma tira dividida em 9 pedacinhos. Desses 9 pedacinhos, o Fernando foi lá e ele coloriu 5 de amarelo. Então, como está aqui, coloriu de amarelo. Mas depois ele retirou 2. 2 partezinhas. Então, aqui a professora colocou um xizinho, indicando que a gente está retirando essas 2 partezinhas. Então, vamos ver quanto que isso representa, da tira inteira. Então, fazendo o quê? Que cálculo que a gente pode fazer? 5 nonos, Aí nós vamos retirar 2 nonos, ou seja, 2 partezinhas coloridas. Quantas partezinhas coloridas vão restar? 3, 3 nonos. Observe aqui também, nós temos uma subtração, uma continha de menos, em que nós temos 5 nonos menos 2 nonos. O denominador, o númerozinho que fica embaixo, ele é igual. Então, a gente só subtrai o numerador, que é o que está em cima, 5 menos 2, 3.
tá bom? Cuidado que não subtraímos o denominador, não fazemos, tá? 9 menos 9 que vai dar 0, não, 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 tá? A gente só subtrai, a gente repete o denominador e subtrai os numerozinhos que estão lá em cima, tá bom? Então, cuidado aí. Aí, então, olha só, o que a gente pode concluir com isso? Olha só, para adicionar ou subtrair, né, fazer essas continhas de mais ou de menos, representados por frações que têm o mesmo denominador, né, isso que a professora está falando, nós podemos o quê? Adicionamos ou subtraímos o quê? Os numeradores. E, claro, né, conservamos o denominador, isso mesmo. Então, o denominador, nós não mexemos nele, nós conservamos, ele sempre vai ser aquele, tá bom? A não ser que, agora, quando a gente for fazer adição e subtração com, né, denominadores diferentes, aí é outra história, ele, né, mas no final vai ser a mesma coisa, a gente sempre conserva o denominador, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Olha só, bora praticar um pouquinho isso que a gente aprendeu? Aqui, ó, tem duas continhas para vocês fazerem com denominadores iguais, tá bom? Então, olha lá, vocês têm que adicionar e subtrair. Na letra A, nós temos ali 1/10 mais 7/10. E na letra B, 5/6 menos 1/6. Será que você entendeu como é que a gente faz essa continha? Então, vou dar um tempinho para você pensar. Tenta fazer que eu já retomo para a gente fazer a correção.
Então, gente, conseguiram fazer? Vamos lá. Acho que essa foi fácil, hein? Mas quem não conseguiu, olha só, presta bastante atenção. Então, olha lá. Quando a gente tem o quê? Denominadores, né, iguais, igual aqui nós temos, né, 1/10 mais 7/10, 10, né, é o mesmo denominador para as duas frações. Então, nós vamos somar quem? Quem está em cima, o numerador. 1 mais 7, 8. Opa, é só isso, professora? Sim, deu 8/10, isso mesmo. E agora, nós podemos simplificar essa fração, usar um conhecimento que a gente já aprendeu. E como que nós fazemos isso? Vamos verificar por qual número que nós conseguimos dividir o 8 e o 10, tá? Pensando lá na tabuadinha do 2, opa, são números pares, né? Nós conseguimos dividir por 2. Então, 8 divididos por 2, 4. 10 divididos por 2, 5. Então, nós encontramos aqui 4/5, tá bom? Belezinha? Conseguiu representar essa fração? Você fez em forma de desenho? Não tem problema. Mas lembra lá, quando tem o mesmo denominador, a gente só soma o numerador, tá bom? E conserva o denominador, que é o númerozinho que está embaixo. Agora, nós temos uma subtração, olha só. 5/6 menos 1/6. Opa, o denominador é igual, então não tem segredo, né? 5 menos 1, 4. Dá para simplificar também, o 4 e o 6 por 2, né? Eles são números pares, então 4 divididos por 2, 2, e 6 divididos por 2, 3, né? Então aí nós conseguimos identificar que a gente consegue simplificar. Ah, mas é sempre por 2, professora, essa simplificação? Não, aí vai depende dos números que estão aqui. Depende, aí tem que olhar aqueles critérios de divisibilidade, né? Se a gente consegue dividir por 3, por 5, tá? Mas nesse caso deu por 2, tá bom? E se você fez em forma de desenho também, né? Dá bem certinho. Você divide lá um pedacinho em 6 partes, coloca, né, 5 partes e tira uma. Então, ficou ali 4 partes coloridinhas de 6, tá bom? Então, bora lá, né? Então, vimos situações, né, em que os denominadores são iguais. Agora veremos situações em que os denominadores são diferentes. Muito bem. Então, o que que acontece quando os denominadores são diferentes, né? Olha só. É bom vocês lembrarem que, né, encontramos frações equivalentes multiplicando, né, o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Como nós podemos observar aqui, ó, 5/8, uma fração equivalente a 5/8 é 15/24. Por quê? Né? Porque se eu multiplicar 3 vezes 5 é 15 e 3 vezes 8 é 24. Isso que eu fiz, eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 3. Encontramos essa fração equivalente. Isso ajuda bastante quando a gente vai fazer esse processo, né, de cálculo, quando os denominadores são diferentes, tá bom? Então, observe aqui com a professora, ó. Helena foi à feira, né, com certa quantia, gastou, né, olha só, 1/2 desta quantidade na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração, né, de quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Olha só. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma operação de adição. 1/2 mais 1/3. Então, se a gente somar 1/2 mais 1/3, o que que a gente vai encontrar aqui? Eis a questão, né? Como será que a gente pode fazer esse cálculo? Então, olha só, veja aqui comigo. Nós podemos encontrar frações equivalentes para chegar no mesmo denominador. Nessa primeira aqui, 1/2, nós podemos multiplicar por 3, ó. Por que por 3, professora? Porque 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 1 é 3. E a outra fração, 1/3, nós podemos multiplicar por 2. Mas por que por 2? Para chegar no 6, olha lá, 2 vezes 3, 6. Né? E 2 vezes 1, 2. Então, nós temos o mesmo denominador agora, que é o 6, olha só. Agora sim a gente consegue adicionar essas frações, porque elas têm o mesmo denominador. Nós encontramos uma fração equivalente que possui o mesmo denominador para as duas frações, tá? Agora nós conseguimos fazer essa conta, olha só, né? Então, é 3/6 mais 2/6, né? Que isso vai ficar igual a 5/6, tá? Então, isso que a gente fez, encontrou frações equivalentes para deixar o denominador, né, com o mesmo número, tá bom? O denominador comum, né, que a gente fala, tá bom? Então, a respostinha aqui é, né, que gastou 5/6 da quantia inicial nessa feira, né, quando ela foi, tá bom? Representando também em forma de desenho, nós temos, né, 3/6 mais 2/6, então, isso representa 5/6, tá bom? Então, vamos lá, né? Bora praticar um pouquinho?
Uma pesquisa sobre a prática de esportes feita, né, por um determinado grupo aí de rapazes revelou essas informações. 2/5 dos rapazes praticavam basquete. 1/2 dos rapazes praticava voleibol. O restante dos rapazes não praticava nenhum esporte, tá bom? Então, olha só essas informações. Agora, presta atenção na pergunta. Qual fração representa os rapazes que praticavam esportes? Que praticavam esportes. Como será que a gente pode fazer essa conta? Vou dar um tempinho aí para você pensar, tentar montar uma continha, pode usar também, né, o desenho para tentar representar e chegar num resultado. Então, vou dar um tempinho e eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. E aí, gente, conseguiram? Bora lá ver como é que ficou isso, então? Então, vamos lá, olha só. Então, as informações que a gente tem. 2/5 dos rapazes praticavam basquete. 1/2
desses rapazes praticava voleibol. O restante não praticava nenhum esporte. E a gente quer saber, né, qual que é a fração aí de rapazes que praticavam esportes. Então, a gente tem que fazer uma adição dos que praticavam basquete e dos que praticam ali, né, voleibol. Somando esses dois, nós vamos ter essa situação, né, 2/5 mais 1/2. Nós teremos a situação, né, que resolverá esse problema com a quantidade de praticantes de esportes ali que nós temos. Então, nós podemos fazer, né, geometricamente, claro, podemos fazer desenhando ou também buscando frações equivalentes, tá bom? Como que você fez? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Olha só, representando geometricamente, o que que a gente tem? 2/5 mais 1/2, né? Então, eu tenho praticamente metade, né? 1/2 é metade, mais esses 2/5. Então, a gente juntando tudo isso, né? Nós vamos chegar no quê? Né? Ó, nós podemos encontrar aí fraçõezinhas equivalentes, 4/10 mais 5/10, né? E aí nós temos lá 9/10 dentro dessa representação geométrica, tá bom? Então, a gente pode dividir em 10 e depois disso a gente encontrar uma fração que representa essa quantidade, né? Perceba que nós também chegamos ali no mesmo denominador e a gente somou 4 mais 5, que é 9, né? Falando isso no cálculo, encontrando ali, né, o 10 como um denominador comum entre essas duas frações, né? 2/5 e 1/2, tá bom? Ó, pelos desenhos, podemos dizer que, né? Isso que a professora falou, ó, 2/5 mais 1/2 é a mesma coisa que a gente calcular 4/10 mais 5/10, isso mesmo. Então, isso a gente consegue observar aqui no desenho, né? Nessa representação geométrica, tá bom? E aí, olha lá, né? Quando os denominadores forem diferentes, nós resolvemos geometricamente ou buscamos frações equivalentes, tá bom? E foi o que a gente viu também na representação geométrica. A gente acabou caindo nessa situação, né? Que 2/5 mais 1/2, nós conseguimos encontrar essas frações equivalentes multiplicando 2/5 por 2, porque 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes 5 é 10, e multiplicando 1/2 por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Aí a gente soma, né? 4 mais 5, 9. E o nosso denominador a gente mantém, não soma. Não é 20 não, não é 10 mais 10 que é 20, tá bom? Cuidado. A gente só repete ele, mantém, conserva, tá bom? Então, o que nós estudamos aqui nessa aulinha de hoje? Nós estudamos diferentes formas de fazer cálculos, né, de fração, né, tanto com denominador igual quanto com denominador diferente, representando na forma geométrica e também encontrando frações equivalentes, tá bom? Então, estudem bastante, pratiquem esses exercícios, tá bom? Vejam como é que funciona essa adição e essa subtração e até mais!